Queridos, a Jéssica vai estar fazendo culto infantil, então as crianças podem acompanhar ela lá na saída do templo, ou por aqui, pode ser? Está com a chave? Não sei se foi aberto lá, Jéssica. Está com a chave? Podemos sentar? Pode ir lá, é por lá. Ah, é verdade. Queridos, que bom que a gente pode estar juntos mais uma vez. Aproveito então, já que é o primeiro momento meu aqui no culto agora também, nesse momento da mensagem, dou as minhas boas-vindas a quem nos visita, né? Se sintam bem entre nós, seja pela primeira vez, segunda, né? Mais uma vez, que bom que você está aqui e espero que você também se concentre, né? Para ouvir Deus falando com você. Com certeza, não é meramente uma tradição, mas quando nós temos esse tempo agora de nos debruçar, né? De estar atentos àquilo que nós vamos ler e ouvir aqui, que você não esteja somente pensando naquilo que o Laurindo vai estar falando, mas todos nós estejamos abertos para entender o que Deus quer falar para a vida de cada um. Então, tudo aquilo que é falado, Deus aplica nas nossas vidas de maneira diferente. De maneira diferente, o Espírito Santo vai nos conduzindo. E o meu desejo é justamente esse, que a gente possa ouvir Ele falando para mais uma necessidade nossa. E que essa semana, então, quando eu estava pensando sobre qual assunto conversar aqui com vocês, algumas coisas me vieram à mente, algumas ideias, mas eu achei importante dar, não é uma sequência na série de mensagens propriamente falando, mas uma conexão com aquilo que a gente falou nos últimos domingos, que foi sobre o tema Andando com um Tanque Vazio, e a gente falou sobre essa questão de que a nossa energia, algumas coisas ao longo do ano vão esvaziando, né, o nosso tanque, vão gastando o nosso combustível. E, de modo especial, a gente viu 3 coisas. Um é o cuidado com a agenda, que a gente tem que ter, a agenda cheia, a ansiedade, lidando com a ansiedade, botando diante de Deus. O outro é a tristeza, que é aprender a lidar com a tristeza não como um meio de fuga, mas aprender até a viver a tristeza como parte de um processo que Deus trabalha na nossa vida. E, por último, que o maior desafio é reabastecer através do processo de descanso. O sábado, né? Não o sábado como nome em si, mas como o dia que Deus santifica e que a gente costuma ser como cristãos, geralmente, né? No domingo, ainda que nesse padrão a gente quebrou agora, né? Nesse início de ano, mas, ou seja, isso mostra que não é um dia específico, mas é o que está por trás. E aí, então, quando eu vim pensando sobre isso tudo, me veio à mente, ainda assim, lá em conexão com a primeira mensagem, que é a questão da agenda cheia, como a gente pode ainda escolher com mais profundidade aquilo que a gente deve dedicar à nossa vida ao longo do ano. O que é prioridade? E isso também me fez conexão justamente com o assunto descanso. Ou seja, semana passada eu falei de que na criação, Deus instituiu basicamente em Gênesis o trabalho e o descanso. E que as duas coisas são importantes. Mas eu achei que seria importante, então, hoje, aprofundar um pouquinho do trabalho. De a gente compreender qual é o papel do trabalho dentro dessa questão do serviço a Deus e que faz parte dessa boa criação. Que é aquela questão de que a gente não pode cair para extremos. Eu não posso achar que tudo é o caminho do descanso unicamente e se esquecer de que, sim, Deus espera que a gente faça algo. E nós temos algo para fazer esse ano. E a questão, então, justamente ao longo desse ano nós vamos enfrentar batalhas, desafios. A pergunta é como escolher quais batalhas a gente deve travar. Ao que, né, em que situações a gente deve dedicar forças, tempo da nossa vida e quais a gente não deve dedicar. Como fazer essa triagem? Algumas pessoas no nosso mundo, eles vão por uma linha meio que Zeca Pagodinho, acreditando que o caminho da nossa vida é meio deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Tem pessoas que costumam usar hoje, para não falar sobre a expressão Deus, para não se remeter a uma religiosidade, eles até dizem, o universo
me trouxe algo. Eu vou deixar o universo me guiar. No fundo, essas pessoas têm a mesma ideia que o Zeca Pagodinho. Elas estão querendo dizer, olha, eu deixo as coisas acontecer. Eu sei que as coisas vão se encaixando, que as coisas vão dar certo no fim. Tudo, né, conforme a carroça vai andando, as melancias vão se ajeitando, né, diziam os antigos. Então, é meio assim, durante o ano as coisas vão acontecendo e por si só, as batalhas que eu preciso escolher vão acontecendo. Eu prefiro não ficar me estressando com isso e eu nem quero ter o poder de decisão no que eu vou investir a minha vida. Tem pessoas que são assim. Só que, ao mesmo tempo que eu refletia sobre isso, desse tipo de pessoas, e olhando para essa questão do trabalho e do descanso, eu lembrei de uma pessoa que, na minha percepção, aos meus olhos, jamais deixou e nem acreditou que a vida vai deixando as coisas acontecer por acaso, que é o apóstolo Paulo. Para mim, um dos grandes exemplos de alguém que ele escolhia muito bem aonde investir as energias dele, aonde gastar o tempo dele, não tem alguém igual ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é alguém, se você olhar as cartas dele, ele era extremamente estrategista. Tinha momentos que ele tinha planos de ir para a Espanha. É claro que ele sabia se moldar de acordo com as coisas que iam acontecendo. Mas Paulo, ao longo da caminhada dele, em todos os momentos diante de líderes, ele era muito estrategista. E foi por isso que eu decidi hoje trazer um pouquinho do apóstolo Paulo, porque a gente citou Paulo ao longo da última série de mensagens em alguns momentos. A gente olhou para ele, mas olhou para ele em contextos não relacionados àquilo que tem a ver com o trabalho. E eu queria olhar para Paulo hoje como exemplo de alguém que sabia dedicar a sua vida. De modo bem especial, há duas coisas que a gente quer olhar para o apóstolo Paulo aqui. Primeira coisa, o apóstolo Paulo, a gente vai ver que ele era alguém que tinha uma missão muito maior que a sua própria carreira. O apóstolo Paulo era alguém que tinha uma missão muito maior do que a própria carreira dele. Provavelmente, o maior erro que a gente pode ser conduzido a fazer como seres humanos é acreditar de que a nossa vida e a nossa missão maior tem a ver com um trabalho. Tem a ver com, por exemplo, no caso dos jovens, é descobrir qual é a carreira que tu vai seguir. Na maior parte das vezes, parece que a nossa vida se resume a isso, né? De descobrir o que eu vou fazer da minha vida, no que eu vou trabalhar. Porque hoje mudou um pouco disso, né? Nos últimos anos tem mudado essa percepção, mas durante um tempo tinha-se aquela ideia de que eu tenho que saber qual faculdade fazer ou qual profissão seguir, porque eu vou fazer isso pelo resto da vida. Com o passar dos tempos, hoje até tem tido essa mudança. Tem jovem que começa na faculdade e com 1, 2 anos desiste, porque vê que não é aquilo que quer fazer, vão para outras. Antigamente, isso talvez algumas famílias ia ser inconcebível, nenhum pai ia aceitar, é perda de tempo, etc. Hoje já se encara como algo até natural, pela idade dos jovens talvez não saber bem o que fazer. Mas não somente isso, até na profissão, tem pessoas que começam numa profissão e daqui a pouco recebem uma proposta em outra profissão e vão para outra. E isso se tornou normal. Então, a questão é, se a gente continuasse pensando que carreira é sinônimo de missão, a gente já, por si só, pelo que aconteceu com a cultura do nosso mundo, a gente já teria um sério problema. Porque, bom, o jovem, né, ou seja lá, de repente, determinada idade, decidiu por seguir determinada profissão, e depois de um tempo muda. E agora? E muitas vezes é uma mudança drástica. Às vezes está trabalhando com a área da saúde, daqui a pouco vai para uma área lá de administração. Puramente lá no escritório, saiu de contato com as pessoas para poder organizar alguma coisa. E aí, que vocação é essa? Onde, de um determinado momento, estava trabalhando com uma coisa e agora outra. E não sei se você consegue entender, porque olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu quero que vocês saibam o quanto eu estou lutando por vocês. Ele está dizendo lá em Colossenses. Esforço-me para que sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria do conhecimento.
Quando a gente olha para a fala do apóstolo Paulo, a gente vai ver que ele vai nos ensinar que a nossa profissão, ela é somente um meio de a gente alcançar aquilo que é muito maior. Porque Paulo ele começa dizendo o seguinte aqui, ele diz, eu estou lutando por vocês. Quando Paulo começa a direcionar o esforço dele, ele está dizendo o seguinte, aquilo que eu faço com plena dedicação. Eu estou lutando por vocês. Muitos de nós, muitas vezes, estão em profissões, escolhem trabalhos ou aceitam trabalhos, meramente porque é uma necessidade e é uma única opção que se tem. E não falo somente dos adultos, isso também vale para os mais jovens. Dependendo do local onde a gente está, dependendo do contexto que a nossa vida trilhou, muitas vezes aquilo foi o que apareceu para a gente e foi o que eu fui seguindo. Muitas pessoas, quando acabam entrando dentro de uma profissão, até mesmo numa faculdade talvez, simplesmente porque não teve muita escolha, ou foi difícil escolher, e escolheu aquilo, qual é a tendência delas quando elas estão fazendo algo? É fazer meia boca. Levando com a barriga, é não fazendo com excelência. E o motivo pelo qual elas não fazem isso com excelência tem a ver com o fato de que aquilo não é a vocação maior delas. E essas pessoas, geralmente, independem da profissão que elas estão. Quando o apóstolo Paulo ele começa dizendo, eu estou lutando por vocês, a imagem que ele quer trazer à mente aqui, na palavra dos originais, né, da luta, quando ele fala essa palavra, é luta no sentido daquilo que acontecia no Império Romano dentro dos coliseus. Era luta tipo um UFC que a gente tem hoje. Então ele está dizendo que o esforço dele é semelhante a uma luta, onde ele realmente usa todas as forças que for possível por aquelas pessoas. Ele está falando com os colossenses aqui, com aquelas pessoas da cidade de Colosso, no Império Romano. Ele está dizendo, eu me esforço sem medida, a ponto de apanhar, de lutar com forças além daquilo que talvez qualquer ser humano gostaria de lutar. Missão é algo que faz a gente lutar e se esforçar, além talvez da medida que talvez pessoas, seres humanos esperam ou pedem de nós. Além daquilo que talvez venha de reconhecimento dos seres humanos no dia a dia. Muitas vezes tem pessoas que entram numa profissão, entram numa faculdade esperando talvez reconhecimento do professor, esperando reconhecimento do patrão, do chefe, de um gerente, e isso nunca vem. E o que acontece então? Coisa boa essa chuva, né? Se precisar, tem que aumentar no volume 1, tá? Se ficar muito baixo aí atrás. Mas o que acontece se não vem o reconhecimento? A gente desanima. E o que o apóstolo Paulo vai mostrando para a gente será que pelo teu trabalho, tu está disposto a se esforçar sem medida? Será que talvez vale a pena tu se esforçar simplesmente para ser reconhecido pelas pessoas? Tu lutaria o suficiente e vale a pena tu se desgastar, talvez até mesmo pela tua família? Todo o esforço que tu faz hoje, pela tua família, pelo teu filho, pelo teu esposo, tua esposa, pai, mãe, amigos, o esforço que tu faz, vale a pena? Quantos de nós, quando de repente alguém da família não agradece, simplesmente nas coisas básicas do dia a dia, ou até por um esforço maior nosso, talvez a ti como pai, que faz todo um esforço por um filho e o filho é ingrato, e tu se frustra com essa ingratidão. Será que a gente vai continuar se esforçando na mesma medida se a gente entendesse que isso é meramente um trabalho ou uma vocação no sentido daquela minha obrigação? E aí o apóstolo Paulo, ele começa a apontar para a gente o fato que ele se esforça por causa do seguinte, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
qual é o motivo do que Paulo faz, de todo o esforço de Paulo? Qual é o motivo de Paulo passar de cidade em cidade, sendo perseguido, sendo preso, muitas vezes nas cartas, algumas delas ele estava preso, sendo torturado? Qual era o motivo de Paulo fazer isso? A fim de que as pessoas pudessem conhecer plenamente o mistério de Deus. Por que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que, sim, aquilo que as Escrituras, a Bíblia traz, é um mistério. Se não houver ajuda, as pessoas não vão conseguir compreender plenamente a vontade de Deus, o amor de Deus. Não é que o amor de Deus não seja algo simples, mas as Escrituras, tudo aquilo que aconteceu ao longo da história, e entender a palavra de Deus, não é tão fácil assim. Muitas pessoas precisam de ajuda, e Paulo está dizendo, ele se esforça a fim de que as pessoas possam entender o mistério que tem relação com Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros. Então Paulo aponta dizendo, eu descobri o que é a coisa mais preciosa da face da terra. Quando eu li as Escrituras, quando eu entendi o plano de Deus, eu descobri aquilo que é mais precioso no mundo. E isso aqui se tornou tão valioso para mim, a ponto de eu agora dedicar a minha vida e me esforçar em função disso. E como que o apóstolo Paulo fazia isso? Aí sim, uma das maneiras que Paulo usava para fazer isso, além de ele ser missionário, indo de cidade em cidade, pregando o evangelho, falando do amor de Deus, tem a ver com esse texto bíblico, Atos 18:3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Paulo, ele tinha oficialmente a profissão de fazedor de tendas. A gente não pode se esquecer, se você não sabia disso, que Paulo, geralmente, aonde ele ia pregando o evangelho, ele ficava durante um tempo naquela cidade e ele trabalhava. Quando a gente vê Paulo falando de ofertas, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 8, pedindo ofertas, dificilmente isso vai estar relacionado a ele. Paulo pedia ofertas para irmãos na fé, para igrejas, para irmãos que tinham necessidades, mas ele buscava se sustentar. E durante, então, essa caminhada numa cidade, enquanto ele trabalhava, ele tinha relacionamento com as pessoas. E ele pregava o evangelho durante aquele tempo. A gente não pode se esquecer que Paulo não está falando de igrejas constituídas. O que isso quer dizer? Paulo não está falando de lugares onde já haviam irmãos na fé, uma igreja com pessoas se reunindo, e onde haviam pessoas trabalhando naquele contexto, e ali sim eles eram sustentados. Até como no povo do Antigo Testamento, onde havia o templo e havia o sustento naquele ambiente. Mas Paulo, na medida que ele ia sendo chamado por Deus a ir a outros lugares, ele pregava o evangelho e trabalhava. Queridos, Paulo utilizava, ele tinha um trabalho, mas a vocação maior dele tinha a ver com o tesouro maior que ele tinha, que era o evangelho. O trabalho dele era meramente uma ferramenta para que ele pudesse ir a lugares, ter contato com pessoas, para ele poder pregar o evangelho. Era através do trabalho dele que ele conhecia pessoas na cidade. Porque imagina, ele chegando numa cidade onde talvez ninguém conhecia ele. E ele começava a trabalhar, talvez pedia até trabalho em um ambiente. O que ia acontecer? Pessoas iam até lá. E ele ia aproveitar todas as oportunidades que Deus iria dar a ele. O problema qual é? É que a gente entende que a vocação maior da nossa vida tem a ver com dar uma casa boa para a nossa família. A vocação maior da nossa família tem a ver com dar condições dos meus filhos estudarem, terem uma boa faculdade. É dar condições de a minha família ter lazer. Nós acabamos entendendo que nós trabalhamos para um dia poder se aposentar com boa qualidade de vida, numa casa super boa, sobrando dinheiro, onde a gente pode, de repente, cuidar da saúde e ter o melhor plano de saúde. A gente entende que os objetivos maiores da vida têm a ver com os nossos bem-estar.
Se isso fosse o mais importante para o apóstolo Paulo, ele não tinha aceitado essa vocação, esse chamado. Mas quando ele entendeu o amor de Deus, entendeu o tesouro que está por trás dessa cruz que ele ouviu através de Jesus, na salvação que é oferecida, e a profundidade do amor de Deus, ele disse: eu continuo trabalhando, mas há algo que é muito maior do que o meu trabalho. E ele estava disposto a abrir mão, passar dificuldades, por causa do reino de Deus. Essa é a vocação maior. E para nós, o trabalho, ele é um fim em si mesmo, ou há algo, uma vocação, um chamado muito maior do que aquilo que você faz? Por que que você faz o que você faz? Por que que você trabalha? Você trabalha para o teu patrão? Ou você entende que aonde Deus te colocou, ou aonde você está, é Deus quem te colocou com um propósito maior, aonde essas pessoas com as quais você vai conviver, Ele quer, através dos teus dons, dos teus talentos, servir a essas pessoas, ser usado para transformar esse mundo e anunciar o amor de Deus. A gente geralmente se desanima quando acaba achando que o trabalho é um fim de si mesmo. Quando a gente acaba achando que o nosso patrão é simplesmente aquele ser humano que está diante de nós. Que a pessoa que a gente tem que ser reconhecido e agradar é o nosso esposo, a nossa esposa. Mas há alguém muito maior a quem a gente serve e que espera que a gente sirva a Ele com todas as forças, com todo esforço, muitas vezes até mesmo cansado, quando é necessário, se esforçando até o limite. Ou não é assim que a gente vê numa luta? Eu não gosto muito de luta, UFC, essas coisas, né? Mas não é assim, o lutador está lá na última, sendo estrangulado. Mas ele vai até o limite, até onde ele não aguenta mais. Um esportista, não é assim? Quantas vezes a gente vê esportista lá, dentro talvez de um campo de futebol, numa corrida, se esforçando para tentar chegar na linha de final, com o propósito de concluir, acabado. Com todo esforço, lutando. Em segundo lugar, a gente precisa entender o quê? Que o trabalho tem relação, a nossa vocação, com estar sensível ao que Deus está fazendo. O chamado de Deus para a nossa vida se conclui, começa a acontecer também através da sensibilidade ao que Deus está fazendo. Então, como que eu vou entender aonde que Deus quer me usar ao longo desse ano? Não somente no sentido de trabalho, mas, por exemplo, além do teu trabalho, Deus pode abrir portas, ou pode estar querendo abrir portas em lugares diferentes. Deus pode estar te chamando até mesmo a sair da tua cidade e ir para outra. Recentemente a gente passou por isso aqui com a Stephanie e o Nicolas, saindo cada um das suas casas, casando e indo para Criciúma. A questão é, será que nós sabemos estar sensíveis ao agir de Deus? O apóstolo Paulo, na vida dele, demonstra justamente isso. Primeira coisa, a gente vai ver na caminhada dele, da conversão dele. Paulo, o que ele era? Bom, ele tinha a profissão dele, mas ele era alguém que era um líder religioso. Ele era um fariseu. Ele era alguém, fariseu, a gente não pode esquecer, não na palavra que, como a gente conhece hoje, né, ou seu fariseu, mas fariseu eram os líderes religiosos daquela época. Os pastores judaicos daquela época. Eram um dos grupos, assim como a gente chama hoje na igreja. Tem os pastores, pastor sinodal, pastor de comunidade, tem o bispo. Era mais ou menos nisso, com linhas teológicas diferentes. Pensamentos, interpretações divergentes a respeito das escrituras sagradas. Tinha os saduceus, Paulo ele era fariseu. E ele era discípulo de Gamaliel, que era o mestre dele, assim como Jesus tinha os discípulos. Então, Paulo ele era um fariseu, e na caminhada, o que a Bíblia fala? Que em determinado momento Paulo se converte. Como é que ele se converte? Jesus aparece a ele, numa luz, cega ele, e aí leva ele para poder conversar com algumas pessoas, e na medida que ele conversa com essas pessoas, o evangelho vai sendo apresentado para ele.
Na casa de Cornélio, as pessoas vão falando para Paulo sobre as Escrituras. Tudo aquilo que Jesus já havia contado na ressurreição também para os seus discípulos, pessoas vêm agora e explicam para o mestre, que ele era um mestre, Paulo, começa a explicar para ele, dizendo, vem aqui, é isso que está acontecendo, Jesus te trouxe aqui, te cegou, para que tu pudesse entender o Evangelho, a boa notícia da salvação de Deus. E o que Paulo faz? Ele se renega, ele diz, isso é um absurdo, eu como mestre, quem são vocês? Um bando aí de pescadores, um bando de gente aí que nunca estudou tanto tempo quanto eu, querem me ensinar o que é quem Deus é e o que é a palavra de Deus, sai fora. Não. Quando Cristo se apresenta diante de Paulo, Paulo é sensível e se converte. Ele abandona tudo aquilo que ele vinha seguindo, toda a tradição judaica, tanto é que alguns embates que Paulo começa a ter, depois que ele se converte, por exemplo, em relação à questões relacionadas a tradições judaicas. Então, Paulo, em determinado momento, acreditava, sei lá, no sábado, por exemplo, ele começa a ter debates. A circuncisão. No judaísmo, a circuncisão era algo obrigatório. Quando a gente vê no livro de Atos, a primeira discussão que Paulo tem é lá no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, onde Paulo vem até os líderes da igreja de Jerusalém e diz, irmãos, nós estamos pregando o evangelho lá fora. Pessoas que não são de origem judaica estão se convertendo. Nós não podemos obrigar eles a se circuncidarem, não é necessário. O Paulo antigo, do mesmo tipo de tradição, muda a sua consciência a partir do Evangelho. E tradições que para ele eram sagradas, a partir de Cristo, ganham um novo significado. Uma conversão a partir das Escrituras. Paulo foi sensível quando Deus veio diante dele e ele abriu os olhos para coisas novas que ele nunca percebia. Quantas vezes a gente fica preso a tradições, a diversas situações, porque a gente não permite a sensibilidade ao Espírito de Deus se apresentando diante da gente. A gente não aceita mudanças na nossa vida porque a gente não é sensível ao Espírito Santo. E aí continua o apóstolo Paulo e a sua sensibilidade. Como que Paulo foi vocacionado para poder agora pregar o Evangelho aos gentios. Gentios não é pessoas gentias, né, simpáticas, queridas. Era o jeito que eram chamados aqueles que não eram judeus. Então, como é que foi o chamado de Paulo? Bom, Paulo se converte. Mas o que acontece no início da conversão dele? Todo mundo começa a ficar com medo dele. O cara pegava cartas e ia prender os cristãos para que eles fossem mortos. Ele era um perseguidor. E agora ele está com essa historinha de que se converteu, mas no fundo ele está enganando a gente. Quando ele vir com a gente, descobrir onde é que a gente está, ele vai prender a gente, vai matar todo mundo. A maioria das pessoas ficaram ressabiadas com Paulo. Ou você não iria também achar isso? Não é assim que muitas vezes a gente olha para algumas pessoas, nos dias de hoje. Há pouco tempo ainda, aquele rapaz que matou a filha da Daniela Pérez, que faleceu recentemente, até os dias de hoje ele era julgado. Muitas vezes tem cantores que não eram cristãos, que cantavam no meio secular, se converteram e ficaram sendo julgados, dizendo, esse aí está querendo se aproveitar do meio evangélico. Alguns talvez, para ganhar dinheiro, mas outros não. Na minha época de jovem existia o Raimundos, ainda existe o Raimundos, né? Mas o Rodolfo Abrantes era um desse. Rodolfo Abrantes era o cantor do Raimundos, se converteu no início, eu lembro que todo mundo ficou assim, será? Não, isso aí é história, não sei o que lá. E até hoje ele está firme e é uma referência no mundo evangélico, no testemunho dele, do que Deus fez na vida dele. E Paulo, então, nessa conversão, começa, no início, a não ter a simpatia dos líderes religiosos, do cristianismo, dos apóstolos. E o que acontece? Ele se retira, ele fica na cidade dele de origem durante 13 anos. A Bíblia não diz, não mostra isso com detalhes, mas Paulo ficou em torno de 13 anos esperando o momento em que Deus iria revelar para ele o que Deus esperava dele. 13 anos
lendo as Escrituras, se reunindo com os irmãos, buscando a Deus. Saiu de um lugar, aos olhos humanos, de destaque na religião e foi para um lugar escondido onde ninguém sabia, a maioria não sabia quem era Paulo. E, de repente, Deus envia um homem chamado Barnabé, natural de Chipre, para quem conhece essa musiquinha. E ele, então, convida Paulo para caminhar com ele e ir pregar o Evangelho. E eles vão para Antioquia pregar o Evangelho. E Paulo ali recebe a bênção, então, finalmente, dos líderes de Jerusalém para ir e pregar o Evangelho. Agora eles vêm e testificam. O que Deus tinha feito na vida de Paulo era verdadeiro, não era fingido. Isso aqui me mostra o quanto que muitas vezes a gente também tem pressa para entender a vontade de Deus. Muitas vezes a gente é apressado para fazer coisas. A gente acha que é do dia para a noite que determinadas ideias têm que ser seguidas. A gente não dá tempo para que o Espírito Santo amadureçam determinadas ideias. As ideias surgem na nossa cabeça e a gente começa a dizer, já é para amanhã. Eu já tenho que começar a executar amanhã. Tanto na igreja quanto fora da igreja. Mas o apóstolo Paulo mostra que a sensibilidade ao Espírito Santo, às vezes, demora tempo. Na vida dele, levou 13 anos para ele entender o que Deus, para que Deus estava preparando ele e aonde Deus iria levar ele. Quantas vezes a gente é apressado de que as coisas aconteçam na nossa vida, na nossa igreja, no nosso trabalho, a gente nem imagina onde que Deus pode levar a gente através da nossa profissão. Por que a gente desanima? Porque a gente se esquece de que não é o nosso trabalho o fim em si mesmo, mas tem algo muito maior, que é o reino de Deus. Não é a minha vontade, não é o que eu quero fazer e o meu bem, mas é o bem do reino de Deus. E é tudo no tempo dele. Por isso, por último, a gente... eu já falei, era isso mesmo. Agora eu fui falando a vontade, ele era isso, do envio de Paulo, onde ele foi. Queridos, o apóstolo Paulo, nessa questão da sensibilidade, ele talvez é uma das pessoas que é expert nisso. E a gente precisa também aprender a crescer. E eu diria, olhando para uma pessoa que eu achei na internet, acredito que alguns já devem ter ouvido falar, um escritor, como que a gente pode aprender a ser sensível nos dias de hoje ao Espírito Santo? O Eugene Peterson, uma coisa assim, né? Que é um pastor americano, e também escritor, ele tem diversos livros. Ele diz o seguinte: há 3 formas que a gente precisa usar na nossa vida, 3 hábitos, para aprender a ser sensível ao que o Espírito Santo está fazendo e a ouvir e se moldar à vontade dele. Primeira, oração. Se você quer aprender a discernir o que Deus está fazendo e entrar naquilo que Deus está fazendo, você não vai conseguir se você não aprender a orar. E a gente precisa perder a cultura de achar que oração é simplesmente falar tudo que a gente tem no coração para Deus. Para a maioria das pessoas, oração é eu tentar moldar a Deus ou falar aquilo que eu preciso. Mas oração não é isso. Também é isso. Não é somente isso. Também é isso, mas oração é uma conversa onde 2 pessoas se comunicam. Onde eu falo e Deus fala. O problema é que a gente não tem a paciência de chegar na presença de Deus em oração e meditar. Não é meditar daquela coisa zen budista, né, que tu vai cruzar as pernas e ficar lá e esvaziar a cabeça. A meditação no conceito cristão não é esvaziar a mente, mas é permitir que o Espírito Santo vá falando através da sua palavra. É ir digerindo a sua palavra e ir conversando com Deus, fazendo perguntas para a palavra. Levantando perguntas até mesmo da nossa vida, colocando aquilo que está no nosso coração e lendo as Escrituras e permitindo que aquela palavra vá falando para nós, com paciência, com tempo. Oração não é aqueles 5 minutos, 2, 3 minutos que você faz geralmente depois de ler o teu devocional. Oração é um processo que a gente só vai ouvir Deus e aprender a ouvir treinando, se habituando. Aprendendo a se concentrar, porque para a maioria de nós a gente não consegue se concentrar. Tudo hoje é tudo muito mais curto. Quantas pessoas hoje já nem conseguem mais assistir um filme de 2, 3 horas?
Por quê? Porque hoje tudo é a cultura do seriado. Seriado, tudo 30, 40 minutos. Tudo tem que ser rápido. É a cultura do fast food. Tudo é para hoje, tudo é rapidinho, tudo é curto. Mas a presença de Deus e ouvir Deus, às vezes, exige tempo. Exige tempo. Segunda coisa, eu ia falar Pires Caseiro, o Eugênio Peterson, ele diz que a gente deveria aprender. Meu Deus, eu estou empolgado hoje, já está na cabeça a meditação e foi indo. A segunda seria a prática e a reflexão das Escrituras, eu já emendei as duas. E a terceira, a prática da mentoria espiritual. Ele diz. O que seria, em outras palavras, a gente caminhar em discipulado. Caminhar com pessoas junto com a gente. Para que a gente aprenda a discernir a voz de Deus. Porque quando a gente caminha sozinho é muito fácil a gente ouvir o nosso coração ao invés de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, no nosso tempo de contemplação, de meditação, a gente ouve sim a Deus, e a gente aprende a discernir a voz de Deus e separar da nossa voz. Mas muitas vezes é a voz do nosso coração. Quantas pessoas, e não só pessoas, eu digo quantas vezes eu mesmo fui por caminhos na minha vida, que depois eu não queria admitir, mas lá no íntimo, bem lá no fundo, eu estava querendo confirmar que isso era a vontade de Deus. E eu dizia para as pessoas, isso é a vontade de Deus, mas era o que estava no meu coração. Era o que eu achava melhor para a minha vida. E por isso a gente precisa caminhar com pessoas. Quantas vezes eu fiz coisas que pessoas me disseram, eu acho que ainda não é o momento de tu fazer isso. Pessoas mais velhas, maduras do que eu, pastores que disseram, eu acho que ainda não é o tempo de tu fazer isso. E eu insisti dizendo, não, a vontade de Deus é outra. E a gente depois dá com burros na água. Quantas vezes eu me arrependi de não ter ouvido pessoas usadas por Deus e que eu fui perguntar e eu fui compartilhar com elas, mas não ouvi aquilo que elas queriam falar. E que era Deus falando para mim. A gente deveria aprender a caminhar em dependência de outras pessoas. E isso não é somente no sentido de esposo e esposa. É encontrar irmãos na fé que a gente possa compartilhar os desafios, permitir que eles nos façam perguntas duras, porque a gente não gosta de ouvir aquilo que a gente não quer, e às vezes perguntas que a gente não quer ouvir vão ter que ser enfrentadas. Talvez opiniões, perguntar a opinião, não que a gente é obrigado, mas perguntar a opinião de pessoas e ouvir elas para discernir a vontade de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, através dessas práticas, porque ele tinha pessoas ao redor dele, orientando ele, quando ele foi enviado, pessoas abençoaram ele não foi da cabeça dele para um lugar. A liderança de Jerusalém disse, nós concordamos, entendemos que essa é a vontade de Deus. Assim como Paulo, a gente também precisa aprender a discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus, o que Deus está fazendo na nossa história. Na história do mundo, à nossa volta. Discernir a vontade de Deus é aprender a ler a cultura, é ler o que está acontecendo no mundo. É aprender a olhar, de repente, para as batalhas que estão acontecendo à nossa volta. Talvez aquilo que está acontecendo mundialmente com as guerras, guerra na Ucrânia, rumores de guerra, Estados Unidos, de novo, uma espécie de guerra fria, Estados Unidos e China. E enxergar isso além do que os olhos humanos enxergam e ver o que a palavra de Deus aponta em relação ao futuro do mundo. E isso não é teoria da conspiração. Olhar talvez até mesmo as coisas que acontecem na natureza e se perguntar por que o mundo está caminhando por esse caminho. Olhar até mesmo as questões políticas. Porque a gente tem medo, não é uma questão política, de a gente defender a política acima de tudo, mas é aprender a discernir e olhar para a política mundial e ver quais caminhos tem tomado e que valores têm sido seguidos que não são do reino de Deus e onde isso se encaixa na história maior do reino de Deus. Porque senão a gente corre o risco de defender uma ideologia ao invés de defender os valores do reino.
Muitas vezes a gente corre o risco de brigar por política, ao invés de brigar pelos valores do reino de Deus. E a gente tem mais do que obrigação de, como cristãos, entender o que está acontecendo no mundo político, no mundo, no nosso país. Discernir e tomar e ter atenção. E aqui eu vou dizer uma coisa que talvez eu não deveria, mas eu vou dizer, vamos pesquisar sobre comunismo e socialismo. Não é ir contra uma ideologia, não é contra um partido político, ok? Assim como a gente também tem que tomar cuidado com os extremismos de direita. Mas a gente precisa ler a história, o que está acontecendo, para entender para onde o Espírito está conduzindo o mundo. Não para defender ideologias. Não para defender partido e ficar brigando por um partido ou por um nome. Mas para defender o reino. Discernir o que está acontecendo. E isso vale também para a nossa cidade. O que tem acontecido à nossa volta? Que coisas têm acontecido na nossa cidade? Que pessoas Deus tem colocado no nosso caminho? Que oportunidades talvez estão se abrindo perto de ti? E que, se você estiver atento, o Espírito Santo está te mostrando talvez que é ali que Ele quer usar você. E aprender, como Paulo, através das Escrituras, em oração, caminhando com irmãos, a discernir para onde Deus está nos guiando. Para onde Deus está nos guiando. Queridos, terminando como sempre com as perguntas, para que você continue permitindo que esse Espírito fale de modo ainda mais prático com você. Se a vida ela é um combate, quais são as batalhas que têm exigido de você o melhor, de sua energia física, de sua criatividade, de seu tempo e de seus recursos financeiros? Quais são as batalhas? Entendendo que tem algo maior, né? Uma vocação maior. Se você tem batalhas que Deus tem colocado diante de você, quais são as batalhas? Você consegue discernir aonde vale realmente a pena você envolver a tua energia física, a tua criatividade, o teu tempo, os teus recursos? E aonde Deus não espera que você se esforce tanto? Às vezes a gente se desgasta com a agenda cheia em coisas que Deus não nos chamou para fazer. E lá naquela mensagem eu falei isso. Tem coisas que são nossa responsabilidade. Coisas que somente eu posso fazer. E aqui isso ajuda a entender o que somente você, com seus dons, com as suas características, aonde Deus te colocou, somente você pode fazer. Teu esposo, teu filho, ninguém mais pode fazer senão isso. Aqui ajuda, é outro fator que ajuda você a discernir aonde que você tem que lutar com todas as tuas forças. Segundo, estão essas batalhas, direta ou indiretamente, vinculadas à missão maior que a sua própria carreira? Quando você olha para essa situação, para essa coisa, sei lá como é que eu posso explicar, onde você pensa que ali você deve dedicar toda a sua energia. Você vê que ali é uma oportunidade de você exercer a vocação maior que Deus tem para cada um de nós, que é levar o reino de Deus. Você vê que ali você tem oportunidade. Não tem? Talvez você esteja num trabalho onde você não pode jamais falar de Cristo, da tua fé. Talvez é o momento de você começar a orar e pedir para Deus te colocar em outro lugar, onde lá você tem a liberdade de ser cristão. Eu acho que eu botei errado. Ao observar a sua vida, o mundo atual e as pessoas que estão ao seu redor, quais são as batalhas para as quais Deus tem chamado sua atenção e o desafiado ao combate? Quando você começa a olhar tudo que tem acontecido nos últimos dias, as mudanças que têm acontecido na tua vida nos últimos meses, anos, talvez. Paulo levou 13 anos. Talvez algumas coisas foram mudando e algumas coisas aconteceram que levaram a fazer você ser quem você é hoje. E talvez você pensa,
isso era por acaso, ou foi porque eu errei. E talvez falta você perceber, será que não é Deus me moldando e me preparando para algo maior? Para um propósito maior que não tem a ver com a minha vida, com fazer a minha família ser a mais feliz do mundo financeiramente, mas sim com o bem do reino de Deus e algo muito maior do que o meu reino, do que deixar o meu nome na história, e sim deixar o nome de Cristo conhecido através da minha vida. Quais são as batalhas que Deus tem botado ao redor de ti que possa ter a ver com essa vocação que Deus está pedindo, de você ser sal e luz nesse mundo? Queridos, quero desafiar a gente a ter 1 minuto de silêncio. Como você achar melhor, se você prefere fechar os teus olhos, se concentra melhor, ou se você quer simplesmente ficar de olho aberto nesse 1 minuto, baixar a cabeça e permitir que Deus continue respondendo, trazendo respostas. Esse é um meio de a gente aprender a continuar meditando. Deixe que Deus traga à tona respostas para essas perguntas. E em seguida, nós vamos orar juntos. Deus amado, obrigado que tua palavra é viva. E ela é viva não porque ela tem algo milagroso nela em si, nesse papel, mas porque o teu Santo Espírito continua falando, agindo no nosso meio, e é capaz de penetrar no nosso coração, a nossa mente. Nos conhece por inteiro. E Tu sabes, Deus, o quanto que nós temos desafios, Pai, para enfrentar esse ano. Talvez já estamos enfrentando escolhas que precisamos tomar, Deus, da onde investir, de onde investir a nossa energia física e mental, Pai. Senhor Deus, quero Te pedir que Tu traga clareza, Senhor, certeza, Pai, a cada pessoa aqui, de que Tu, Senhor, tens um chamado muito maior do que somente trabalharmos, Deus, em função de ganharmos dinheiro, para usarmos, Deus, de maneira egoísta, Pai, pensando somente no bem das pessoas mais próximas de nós. Senhor Deus, abra nossa mente, Senhor, nosso coração, para acolhermos, Deus, o chamado, assim como Paulo, Deus, de servirmos ao Teu reino, servirmos a Ti, Deus. Nos prepare, Deus, para termos essa coragem de romper, Deus, com tudo aquilo que precisa ser abandonado, para investirmos toda a nossa energia em prol do Teu reino, através das nossas profissões, Deus, das nossas habilidades que Tu nos dás,
Obrigado, Deus, que isso faz parte da boa criação, o trabalho. Que é muito bom nós, através do nosso esforço, frutificarmos. Mas, Senhor, que todo o fruto do nosso trabalho também sirva para abençoar o Teu reino. Para cuidarmos da Tua boa criação, Senhor. Para cuidarmos das pessoas à nossa volta, Senhor. Sejam da nossa família e também a família estendida, Senhor. Pessoas do nosso convívio. Pessoas talvez que a gente conhece pouco, mas que talvez entram no nosso local de trabalho todos os dias, algumas vezes, Senhor. E assim, Senhor, podemos levar o Evangelho com palavras, Deus, e atitudes. Usa-nos, Deus. Senhor Deus, te peço que Teu Santo Espírito ajude cada pessoa aqui a discernir, Pai, para o que Tu tem chamado essa pessoa no dia de hoje. Talvez hajam jovens aqui que ainda estão na incerteza, Deus, de qual faculdade fazer. E, Senhor, eu te peço que Tu dê a paz ao coração, de que os caminhos que se abrirem, aonde elas forem, é Tu que estás guiando elas, Pai. Que elas tenham a certeza, Deus, de que indo ou não indo para um lugar, Senhor, quando portas se fecham ou se abrem, Deus, na medida que elas estão entregando a Ti, Senhor, Tu, Senhor, está conduzindo a vida delas, Pai. Assim também eu te peço que essa certeza profissionalmente aconteça na vida de cada pessoa, Deus. E se há pessoas, talvez até entre nós, Deus, que têm estado desempregadas, Pai, que Tu tranquilize, Senhor, aquiete o coração e ajude elas também a conseguirem viver contentes, Senhor, com pão, Senhor, tendo o que comer e o que vestir. E acima de tudo, cada um de nós, Senhor, nos dê esse coração humilde que Paulo diz, que tendo o que comer e o que vestir, Senhor, não é do melhor, mas é do mais simples, que a gente esteja contente. Assim como Paulo, Deus, nos ajude a discernir a Tua vontade. É isso que te pedimos, no nome de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Queridos, nós queremos no próximo hino já aproveitar para trazer nossas ofertas à frente. E eu penso que é momento, geralmente a gente faz o hino e depois sim a oferta, mas porque essa entrega que a gente fala a Deus, entender que a gente faz parte de um reino maior, isso que eu falei, tem a ver com esse momento de oferta. Então, na medida que a gente entende que nós podemos contribuir e que tudo que Deus tem nos abençoado também faz parte de a gente olhar e ver, Deus tem feito coisas em lugares diferentes, em ambientes diferentes, e a gente pode também usar aquilo que Deus nos dá para administrar, é uma expressão da certeza de que se Deus me chama para isso, eu vou fazer isso com alegria, gratidão e não vai me faltar. Então hoje nós queremos trazer nossos dízimos e ofertas à frente, ao longo do próximo hino, e a oferta de hoje é local, é para a nossa comunidade. Então nós temos aí, né, o desafio sempre início de ano, é um começo onde geralmente acaba diminuindo as ofertas, né, os dízimos, o pessoal acaba viajando mais, acaba se esquecendo, então que você possa estar contribuindo com gratidão. Então, dízimo ou oferta, né? Oferta no sentido de que isso não vai ser colocado lá no seu nome, né, para a gente ter essa questão do orçamento da comunidade. O dízimo fica lá estabelecido que a gente tem esse controle para ajudar, não é para ter controle de quem está contribuindo, mas é para ajudar na administração da comunidade. Essa é a diferença, ok? Vamos levantar, vamos cantar, louvar a Deus e trazer nossas ofertas e dízimos.